livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1. A gente vai ver o 2, versículo 1, depois o 3, do 1 ao 22. Fechou? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Bora lá. Gente, antes da gente começar, deixa eu só dar uma introduçãozinha sobre a nossa série. Eu acho que foi muito importante a nossa última série, que foi Necessidade, Intenção e Atitude. Mas ela foi muito abrangente, né? Eu acho que foi muito abrangente, foram ministrações muito doutrinárias, né? A gente pegou lá Romanos, aí a gente foi para Gálatas, né? Aí a gente falou um pouco sobre contrato, eu acho que ficou muito claro essa questão do contrato e aliança, né? A gente falou um pouquinho dos tipos de amores. Essa foi uma coisa muito mais abrangente, tá? A partir de agora, as séries que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar séries mais específicas. Então vocês vão perceber que vão ser palavras e sermões mais expositivos. O que é um sermão mais expositivo? A gente vai ler o texto e vai trabalhar tudo aquilo que o texto, tudo aquilo que o livro, né, ele vai dizer. Então a gente vai trabalhar aqui o livro de Gênesis, do capítulo 2, versículo 1, e a gente vai fechar no Gênesis 3, do 1 ao 22, tá bom? E essa série tá com o nome Mundo Injusto, ok? Por que Mundo Injusto? Antes da gente iniciar, não estava preparado, mas qual é a concepção de vocês sobre esse tema, sobre esse nome, Mundo Injusto? Vocês acham que o mundo que a gente vive hoje, ele é justo ou ele é injusto? Vocês acreditam que a sociedade cultural, tudo que a gente vive hoje, nós vivemos em um tempo, no geral, desde o começo até hoje, né? Nós vivemos em uma humanidade que ela é justa ou ela é injusta? O que vocês acreditam que nós vivemos hoje? Injusto? Por que é injusto? Vocês conseguem me dizer por que é injusto? Porque é difícil. É a melhor definição. Até tem, mas ainda assim é injusta. Por isso o nome da série é Mundo Injusto, tá bom? A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a criação e a formação da Grande Babilônia. Lembra lá quando a gente falou a primeira vez que a gente leu Apocalipse, se eu não me engano, 18 e 19. 18 vai falar da Grande Babilônia e 19 vai falar sobre a Nova Jerusalém. Então, de fato, esses três sermões que vão vir agora, né, nessas três segundas-feiras, eles vão ser focados em falar um pouco sobre a criação e o desenvolvimento da Grande Babilônia até lá em Apocalipse, tá? Então a gente vai começar do início agora. Quais são os primeiros gatilhos, quais são os primeiros gatilhos, né? Acho que essa é a palavra. Para se tornar uma Grande Babilônia, que lá no final, lá em Apocalipse, capítulo 19, ele vai falar um pouquinho sobre a cidade, que é aquela cidade corrompida, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre a criação do Éden, tá? 2:1. Assim foram concluídos o céu e a terra, como todo o seu exército. No sétimo dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. 4. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, nenhuma erva no campo. Tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra. Não havia homem para cultivar o solo. Fica comigo, não havia homem para cultivar o solo. Esse tópico é bem importante para a gente entender.
Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito da argila, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora, Yahvé Deus havia plantado um jardim na região do no oriente, para os lagos do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda a espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Repete comigo: árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividiam em 4. O nome do primeiro era Pisson. Ele percorre por todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza. Repete comigo: pureza. Pureza excelente. Terra na qual se encontra o bedelion, raro perfume, e valiosa pedra ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cush é chamado Gion. O terceiro, que foi pelo lado leste da Síria, é conhecido o rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. A gente falou na série, se não me engano, na primeira palavra sobre o Eufrates, né? A gente falou sobre isso, né? Necessidade, intencionalmente, a gente falou sobre isso na primeira. Versículo 15. Assim, Yahvé, Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Isso aqui é importante. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só até o 17, tá? Para a gente conseguir seguir. Depois a gente vai falar um pouquinho do... eu paro no 16, tá bom? Eu não quero falar um pouquinho mais aqui, né, inicialmente, sobre a criação, porque existem muitos estudos e muitas coisas, a gente estava até falando hoje à tarde sobre isso, sobre a criação, né? Falar um pouquinho sobre a criação, a gente entender que existe um ponto inicial do universo em que ele começou a existir, né? E são 2 pontos, né? Só falando bem por cima, para a gente conseguir se entrar aqui na palavra, existe o criacionismo e o evolucionismo. O que é o criacionismo? Somos nós que acreditamos em Deus, que Deus criou, que Deus fez, né? Tem até uma brincadeira que a gente faz, que a gente pergunta assim: você acredita que quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Se você fala que é o ovo, significa que o ser humano é evoluído. O ovo estava ali, de repente ele evoluiu, nasceu contigo e tudo mais. Evolução é isso. Agora, se ele veio da galinha, significa que a galinha foi formada por alguém, né? Então, se você diz que é galinha, é porque você é criacionista. Se você diz que é ovo, significa que você é evolucionista, tá? E esses 2 pontos, existe um ponto inicial. Mas para nós, que somos criacionistas, que nós acreditamos que Deus criou, esse ponto não parte somente do ponto inicial do universo. Existia um atrás ali, existia um Criador que pairava sobre as águas, como nós vemos na Bíblia, como nós temos a Bíblia hoje. E qual foi a finalidade de Deus criar o homem? A gente fala muito sobre finalidade, né? Na última série. Vocês conseguem me dizer por que Deus criou o homem? Vocês conseguem me dizer? Eu já te falei, né? Ele tinha criado o homem, colocou ele lá e falou com ele no jardim. Legal. Então você percebe que toda a criação tem uma finalidade? Toda a criação tem um propósito? Toda a criação tem um objetivo final? A nossa próxima, eu gosto de dar spoiler, né?
Na nossa próxima série, que a gente vai falar um pouquinho sobre o reino de Deus, tem um texto que Jesus ele vai falar uma das suas parábolas, e ele fala: eu dou um tanto de dinheiro para tal pessoa, e essa pessoa tem que multiplicar isso que eu dou. Ou melhor, dinheiro não, talento, né? Ela fala a palavra dos talentos. Então vamos usar como se fosse dinheiro, tá? Eu dou R$2, você tem que multiplicar esse valor. Eu dou R$1, você tem que multiplicar esse valor. Se eu pego esse R$1 e eu enterro, significa que eu estou pecando contra Deus, porque eu estou enterrando aquilo que Deus colocou para mim fazer. Tá? Então, o homem ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade principal do homem, que é onde a gente vai lá no livro de Gênesis 2:12, como a gente leu. É 2:12? 2:15. Tá? Assim Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. O mais legal, viu como ela é, né? Não falei. O mais legal da gente entender, eu não está muito no meu contexto, mas para a gente entender um pouco, muita gente tem essa visão de que o céu, a gente vai para o céu, no piscar de olhos, aí a gente vai ficar de boa lá, tomando água. Não, no céu também vai ter trabalho. No céu também a gente também vai trabalhar. Porque no Éden a gente também trabalha. Da mesma forma a gente também vai trabalhar, mas aí é outra história, outro contexto, lá a escatologia. Mas o homem tem uma finalidade, certo? Cultivar e guardar. Primeiro, cultivar, cuidar da terra. Primeiro, cultivar, cuidar das árvores, plantar, né? E a segunda, guardar aquilo que Deus criou. E existe uma necessidade, nem sei porque eu estou falando isso, nem está no meu contexto, mas eu lembrei de uma ministração agora, que fala um pouquinho sobre Caim e Abel. Existiram duas perguntas que Deus fez para Caim quando matou Abel. Quais foram as duas perguntas que Deus fez para Caim quando matou Abel? Onde você está? Onde você está? Ou seja, onde você está que você não está na minha presença? E segundo ponto, aonde está o seu irmão? Ou seja, eu mandei você cuidar da minha criação, eu mandei você cultivar a minha criação e você não fez. E daí é daí que entra o pecado. Essas são duas finalidades que todo ser humano tem: cultivar e guardar. Todo ser humano que tem a natureza da Nova Jerusalém, que nasceu de novo, ele cultiva e ele guarda. Por isso que nós falamos da série, na nossa última série, que foi sobre os 3 tipos de amor, Zé, Filéu e Ágape. Minha mãe leu esses dias no Tiago, né? Livro de Tiago, que fala um pouco que nós temos que ser hospitaleiros uns com os outros. Também é a nossa missão cultivar. É Pedro, né? 1 Pedro. A mãe estava lendo e ela falou para mim que ela estava lendo. Também é uma missão da gente cuidar do próximo. E Deus vai cobrar isso da gente lá no último dia. Mas como o nosso foco é falar um pouquinho sobre a Grande Babilônia, hoje o meu foco é falar sobre inocência e sobre pureza. Tá? Inocência e pureza. E aí, antes da gente entrar, eu quero saber de vocês, o que vocês acreditam que é inocência? O que vocês acreditam que é inocência? Para vocês, o que vocês acreditam que é inocência? O que é inocência para vocês? Maldade. Não tem nada. Não tem maldade. Não tem mulher. Não tem maldade, não vê maldade. Não tem malícia. Não tem malícia. Isso para vocês é inocência? Sim. Acho legal pegar um pouquinho só para. Pode tomar, mais fácil.
aproveita e responde a pergunta. O que é inocência? Uma pessoa sem maldade. Pureza. Limpo. É mais puro limpo. Puro É limpo. uma coisa que Eu não ia usar, mas eu vou usar. Essa água ela é pura? sim, Ela é tá pura? filtrada, então acho que tá pura. ela tá boa. Eu tô podendo beber e tá me fazendo mal? Não. Então tá pura. Né? Então, o que faz mal é o contrário de tudo. É o contrário de puro. Tá? Vocês acham que Adão, ele era inocente? Sim. Sim ou não? Ele foi criado para ser inocente. Foi criado para ser? Inocente. Gostei. É legal. Adão foi criado para ser inocente. Quase falou no final aqui. Adão, ele era puro? Vocês acham que Adão era puro? Tinha pureza nele? Sim. Por que ele era puro? Porque ele não tinha feito nada de mal ainda. Ainda? Sim. O Adão era puro. Vocês acham que uma criança hoje é pura? Sim. Sim? Um bebê? Eu acho que sim. Até 7 anos não consigo dar. Depois Depois ele tem que fazer, o pecado já entra nele. de 7 Eu anos não sei, não as mais, né? crianças, elas estão As crianças pior de até hoje. dos 7 anos. É, você acha Na que verdade, meu primo estava gritando no quintal. Eu nunca mais! Eu falei, Mas não quantos tem. anos? Ele tem 5. A É gente geração fala diferente. na nossa primeira série lá do exemplo do carro, não sei se vocês lembram. Eu falei da menina que dançou lá, enfim, quando estava no carro. Ele assim, essa tinha 7 anos. Então, o que eu quero dizer com isso? Como a gente já trabalhou na nossa primeira série, falando um pouquinho sobre o efeito do pecado nas pessoas, o pecado já está na gente. Então, de fato, a gente já nasce puro ou não? Não? Então, não é seguro. A gente não nasce puro. A gente nasce inocente? Sim. Sim? Não sei, sim. Sim. Inocente, sim. Por quê? Porque a gente não cometeu nenhum crime. Não ainda, né? A gente não cometeu nenhum crime. Coloquei algumas definições aqui. O que é inocência? Inocência significa ausência de culpa, tanto no sentido jurídico, ser inocente de um crime quanto moral, falta de pecado ou malícia. Também pode se referir a uma qualidade de pureza, simplicidade, ingenuidade, que é importante. Ingenuidade, repete comigo. Ingenuidade ou ignorância do mal. Mas eu acho que ingenuidade reflete muito bem no que a gente está falando. O que a filosofia diz sobre a inocência? A presunção de inocência, filosofia jurídica. No campo do direito e da ética prática, a inocência é a base do princípio da presunção de inocência. Fundamental em sistemas jurídicos modernos, este princípio estabelece que um indivíduo é considerado inocente até que a sua culpa seja provada, além de qualquer dúvida razoável em um tribunal. A discussão filosófica aqui envolve a justiça, os direitos individuais e o poder do Estado. Olha só que interessante como uma coisa liga a outra. Quando a gente fala de contrato, a inocência também se prova através de um contrato. O que é o contrato? Né? São provas concretas de que eu cometi aquele crime, de que eu cometi aquele ato, né? De que eu fiz aquilo. Né? Então, quando a gente fala de inocência, eu consigo provar a minha inocência. Sim ou não? Sim. Mas existe uma coisa que eu não consigo provar, que é a minha pureza. Inocência e pureza são duas coisas diferentes. Inocência é o contrato. Agora, a pureza ela é o aliança. Que não é Não é estabelecida de provas. Como é que eu vou saber que essa água é transparente se meu copo for preto? Tem como saber? Vai ter que provar. Eu vou ter que provar para saber, né? Olha que legal, eu achei um exemplo bem legal, né? Inocência é eu provar para saber se o copo é culpado ou não, se a água está pura ou não. Eu preciso de coisas concretas para saber a inocência. Agora, a pureza já é diferente. A pureza eu olho
e já está nítido que é puro, né? Pureza significa a qualidade de ser puro, livre de misturas. Aqui já está falando de física, né? De mistura, enfim, coisa que eu já não entendo muito bem, de química, né? Se eu falar de química aqui, eu vou embora. Livre de misturas, impurezas ou contaminações. O termo abrange vários conceitos. Pode se referir à limpeza física de substâncias como água, a inocência e a castidade moral, ou a correção e a perfeição do estilo, como a impureza de linguagem, certo? O que a filosofia diz sobre a pureza? Filosofia ética e moral, são dois, tá? A ética moral, que é a da justiça que a gente falou, e tem uma citação também de Immanuel Kant, que é um dos caras que fala um pouco sobre a pureza da ração prática, e a pureza moral. Eu também quero usar ele para essas citações. Na filosofia moral, a pureza refere-se à integridade do caráter e das intenções. Olha as intenções, como a gente falou na semana passada, como é importante. Os filósofos também discutem sobre as intenções. O que torna puro é a intenção do meu coração. O que me torna uma pessoa pura é a intenção do meu coração. Porque eu posso, de certa forma, provar a minha inocência e não sofrer aquela consequência que aquele ato me traria, mas o que vai modificar a minha intenção é a pureza do meu coração. Porque quando de fato a gente consegue provar, a gente consegue fugir no mundo babilônico. Sim ou não? A gente estava vendo já na televisão. Oi? Não vou falar do Lula, não. Senão vou ser preso, vai vir atrás. Até esqueci o que eu estava falando. Do exemplo, né? Estava vendo um exemplo de um cara que é rico, uma BMW, saiu de uma balada, bateu o carro a 120 por hora, 2 carros parados, 2 carros de Uber, os caras trabalhadores estavam trabalhando, e o cara disse que não ia fazer o bafômetro, porque se ele faz o bafômetro, ele é preso durante 6 meses. O cara estava explicando lá, por dirigir bêbado e tendo provas de que ele estava bêbado, ele foi preso. E aí, olha que louco do jornalismo. O jornalismo foi lá e falou assim na reportagem, falou que ele não quis fazer bafômetro. Ele simplesmente não quis. Eu não vou fazer bafômetro, não quero. Sendo que é obrigado para todo mundo fazer. E aí, no outro dia, ele conseguiu provar a inocência dele e estava liberado. E os 2 bonitos lá que estavam trabalhando tomaram um grande prejuízo. Por causa de um bonito, rico, né, que pode pagar a inocência dele, e ele estava lá. Simplesmente tranquilo, no outro dia ele vai estar na balada de novo, e se acontecer de novo, ele não vai preso. Então, ele não está puro. Vocês estão entendendo? Por isso que eu quero trazer muito essa questão da justiça. E essa palavra inicial, essa série inicial, nos trouxe uma ideia moral do que é ser puro. E que eu não consigo ser puro sem ter o Espírito e sem nascer de novo. E de fato, é até meio contraditório dizer isso, mas é um grande fato, de que talvez eu possa ver pessoas cada vez mais puras, mas por conta das intenções não são. Porque a gente até falou, né? Estava conversando através da Karen, com esse rapaz, eu trabalho com ela, e ele falou, né? Não matando para mim está tudo bem, né? Ele falou algo assim, não matando para mim está tudo bem. E só que quando a gente coloca em contrato isso, ele está certo, querendo ou não. Porque se eu sofro uma consequência na Terra, vai ter um momento que eu vou desvincular essa consequência. Eu vou me desvincular dessa consequência. Mas quando a gente fala de julgar as intenções e julgar a pureza do nosso coração, a coisa já muda. Você acha que no dia final Deus vai julgar a pureza ou a inocência? Intenções ele vai julgar a pureza. Por isso que quando Jesus chegou em Nicodemos, a primeira coisa que ele falou
falou foi: é necessário nascer, porque você está vivendo um contrato, você entende a lei, mas você não nasceu. E é aí que as coisas mudam. Para a gente seguir aqui, para a gente ir para Gênesis 3:1, que é a nossa chave de hoje, Immanuel Kant, ele diz assim, por exemplo, valoriza a pureza da razão prática e a pureza moral, que implica agir por dever e não por inclinações ou interesses pessoais. Uma ação é moralmente pura apenas se for motivada unicamente pelo respeito à lei moral universal. A pureza moral está relacionada a ser sincero, valores, como a gente falou na semana retrasada, honesto e ter um coração livre de rancor, invejas e segundas intenções. Olha que loucura! Até os filósofos, se bem que o filósofo também é duro para se embasar nas filosofias, mas olha só que louco, até ele está falando um pouco sobre aquilo que Jesus fala: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo, é necessário que as minhas intenções elas sejam tão puras ao ponto de eu nem saber o que está escrito na lei, porque eu não quero o que outra pessoa seja prejudicada por conta de mim, por conta das minhas atitudes, por conta daquilo que eu quero fazer. E agora, a nossa chave de hoje está lá em Gênesis 3:1, que é o nosso maior foco de hoje, tá? Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ficou claro para vocês essa questão da finalidade do homem, da pureza do coração, ok? Hoje nós vamos falar dos chifrutos. Gênesis 3, capítulo 1. Toda vez que eu vou falar do capeta tem uma piadinha tão feia na minha cabeça. Tem que chamar de lapeta, porque é melhor lá do que cá. Pode. Nossa, foi tão ruim isso. Eu nem entendi. É melhor lá do que cá, capeta, lapeta. Gênesis 6, fica de olho para mim, por favor, lá na cidade de 30 minutos. Eu sei que ainda não deu, mas só fica de olho lá, tá? Gênesis 3:1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Que Yahvé, Deus havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no centro dos jardins, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza vocês não vão morrer. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus. Repete comigo: vós sereis como Deus. Sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto e comeu, e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé de Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuravam esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem da dúvida: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por isso me escondi. Então Deus questionou: em quem fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que eu te proibi?
de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizestes? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé Deus determinou a serpente: porque fizeste isso, és maldita todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejará pelo seu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Eu acho que só até o 13 a gente consegue matar, mas a gente vai até o 22, tá bom? Olha só que interessante para a gente entender. O que mexeu com a mulher não foi o fato de que ela iria morrer. Porque o que Deus falou para ela: se você tomar o fruto e comer, você certamente, por isso que é interessante a gente se atentar aos detalhes, certamente é uma afirmação, certamente você vai morrer. Então não tem o que fazer se você comer esse fruto. Então não coma. De fato, quando a gente fala sobre teontologia, Deus ele é um Deus moral. E quando nós falamos sobre um Deus moral, a moralidade de Deus, ela não é ferida. E Deus não volta atrás na sua palavra. Então foi aí que começou a morte. Até então não existia morte. Até então o ser humano ele era eterno como Deus. Mas aí nasceu a morte. Através de Adão, através de Eva nasceu a morte. Mas como o nosso foco é focar aqui na parte do que a serpente disse para a mulher, o que a serpente disse para a mulher? Olha, Deus, Ele sabe de alguma coisa que vocês não sabem. Deus, Ele tem um olhar muito mais amplo do que vocês. Isso significa o quê? Vocês não precisam ser submissos a um Deus. Vocês podem ser deuses sobre si mesmos. E quando a serpente olhou para Eva e falou assim: quando você comer o fruto, os seus olhos serão abertos. O que significa isso? Vocês não vão ser mais submissos a alguém maior. Oi? Pode falar. É isso aí, é aí que eu vou chegar. Vocês não vão ser mais puros. E de fato, o que a serpente conseguiu induzir aqui? Eu vou contar uma história. Minha mãe está aqui, ela vai lembrar. Despertou curiosidade. E o ser humano é curioso. O ser humano é curioso. Olha só como que é. Não pode. Olha só como que a gente de certa forma, tem inocência na gente, mas a gente não é puro. Teve uma vez, minha mãe vai lembrar, que a gente foi no médico. Lembra que a gente foi no médico? Foi anos atrás, acho que a gente tinha uns 11 anos, 12 anos. E aí eu passei no médico, o médico falou: você já teve relação sexual? Falou assim. Aí eu lembro que eu falei assim: não, eu só vou fazer isso depois do casamento. Aí eu lembro que minha mãe começou a dar risada, o médico começou a dar risada. Você lembra, né? Lembrou disso? Não pode, só vou fazer isso depois do casamento. Falei assim pro médico. Então, dentro da concepção de inocência, ali o olhar daquilo que eu aprendi através das regras era a inocência. Sim ou não? Porque eu aprendi dessa forma. Mas o gatilho que a serpente fez com a mulher foi tipo assim: vocês não serão mais submissos a alguém maior. Vocês terão as suas regras, vocês terão as suas formas de viver, vocês terão os seus prazeres, suas necessidades totalmente supridas. E o mais engraçado é que eles estavam no Éden. A palavra Éden significa prazer. Eu até coloquei aqui o que significa Éden. Deixa eu ver aqui. Se eu coloquei, eu acho que eu coloquei. Aqui, ó, significa deleite, prazer, lugar de delícias, paraíso. Então, no Éden, o que mais tinha era prazer.
O homem tinha prazer em trabalhar, o homem tinha prazer em estar perto da sua esposa, o homem tinha todo esse prazer. E ainda assim, a serpente foi tão esperta. Olha só como a gente não pode despotencializar o poder que Satanás tem, o poder de persuasão, porque é o que ele faz, ele persuade, assim fala, persuade, é assim, persuadir, ele tem o poder de persuadir. E aí, o homem no Éden, ele não tinha escolha sobre si mesmo. E de fato, quando nós estamos na Nova Jerusalém, nós não temos escolha sobre nós mesmos. Hoje em dia, eu vou falar um pouco do que a Angel trouxe, trazendo para o dia de hoje. Hoje em dia a gente está numa geração, eu posso até ser julgado por falar isso, mas eu não vou ter medo de falar sobre isso, que nós estamos numa geração que, você pode ser o que você quiser. Se você nasceu mulher, você pode ser homem. Se você nasceu homem, você pode ser mulher. Se você tem até umas coisas mais malucas, né? Se você nasceu ser humano, você pode ser um gato, você pode ser um cachorro, pode ser o que você quiser. E não! No Éden, o ser humano não tinha poder de decisão sobre ele mesmo, poder de escolha sobre ele mesmo. Adão nasceu assim, Eva nasceu assim, por quê? Porque foi Deus que deixou isso pronto, foi Deus que fez. E aí a Eva falou assim para ele: a partir do momento que vocês comerem, vocês terão escolha sobre si mesmo. E quando nós falamos de um mundo babilônico, nós falamos de pessoas que querem ter o poder de escolha sobre si mesmo. E não só sobre si mesmo, mas de outras pessoas. O poder de querer ser Deus sobre si mesmo, sobre outras pessoas. Isso é um grande, grande problema nos dias de hoje. Porque eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho o que eu quero falar, eu escolho a forma que eu trato a minha esposa, eu escolho a forma que eu trato meu amigo, minha amiga, eu escolho. E de fato não tem uma escolha. Existem regras, existem formas, existe um modelo de criação. Da mesma forma que nós fomos ensinados no Éden, nós também teremos um final, e esse final será a Nova Jerusalém. Ou seja, os seus olhos serão abertos, você vai comer e você não será mais inocente. O que Deus sabe, você também vai saber. O que Deus faz, você também vai saber. Foi dessa forma que a serpente olhou para Eva e falou: o que Deus sabe, você vai querer saber também. E aí vamos a algumas coisas. Eu falo para minha mãe, eu falo brincando, estou no processo de casamento com a Karen, e aí as coisas estão ficando mais caras. Eu falo para ela: nossa, como eu gostaria de voltar a ser criança. E esses dias eu gastei, hoje, né, a gente gastou lá para fazer o almoço, 50, 60 reais. E aí quando a gente é criança, deu o horário de almoço, a gente senta, a comida já está na mesa. É ou não é? Criança não tem responsabilidade com nada, ela só precisa comer, ela só precisa estar ali. Talvez, né, as crianças precisam tirar uma boa na escola, ir lá na cama, como a gente falou, como o pastor falou no domingo, né? A gente tomou um tapa lá, né? Tem essas responsabilidades. Mas o que eu quero dizer aqui, todas as vezes que nós perdemos a nossa inocência, a nossa responsabilidade fica cada vez maior. E quando fica cada vez maior, nós temos que dar contas. E aí eu coloquei aqui que um exemplo disso é Salomão. Salomão, ele pediu sabedoria para Deus, sim ou não? E ele conseguiu, ele foi o homem mais sábio da terra. Só que daí, no final da vida dele, ele ouviu essa serpente que disse para ele: você pode ser Deus, você pode criar um novo Éden. Vocês sabiam que, politicamente falando, no reino de Salomão, ele aumentava demais os impostos e as pessoas ficavam cada vez mais pobres?
só para ele poder construir o palácio dele? E muita gente usa Salomão como exemplo de riqueza, né? Não, ele não é um exemplo de riqueza. De sabedoria ele é. Agora, exemplo de um bom gestor, ele não é. Porque ele aumentava os impostos dos israelitas e muita gente passou fome nesse tempo porque Salomão fez isso. Então Salomão, de certa forma, ele tentou criar um novo Éden para ele. E isso são hábitos, e isso são mentalidades da grande Babilônia. Isso são mentalidades da grande Babilônia. A gente vai trabalhar mais na semana que vem, quando eu falar sobre a Torre de Babel, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a Torre de Babel, mas hoje o meu foco é falar sobre as jogadas, né? O que o capirotinho lá fez com a Eva e com Adão, tá? Terceiro ponto: os olhos de Adão e Eva se abriram e eles descobriram que estava nu. Como é que eles sabiam que eles estavam nus? Lembra, mãe, dos meninos que moravam ali na frente? E aí a gente ficava ali na rua e as criançadas saíam na rua tudo pelado, não estavam nem aí. Hoje está tudo grande, né? Os meninos que moravam ali na frente. E as criançadas não estão nem aí, cara. Se correr pelado pela casa, sair por aí, não está nem aí. Porque dentro delas tem essa pureza, essa inocência. Essa inocência. Mas nós que somos adultos, nós sabemos que existem muitos olhares que não se deve, né, deixar a criança nua por aí. Porque isso é moralmente errado. Sim ou não? Eles descobriram que estavam, não sabe o que é mais engraçado? Que nem eles sabiam de onde estava vindo esse sentimento. Eles só descobriram que estavam nus, mas por quê? Não tinha roupa, não tinha nada. Não tinha roupa para cobrir eles. E aí, estar nu, e aí eu coloquei aqui, é despir o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E aí entra o que a gente viu no Vale de Mastras, né? Lá na semana no ano passado. O que é estar nu perante Deus? O que é estar despido perante Deus? Uma das palavras, uma das traduções, quando a gente fala de gala, nós estamos na temporada gala, creio que nós vamos ficar muito tempo nisso, significa estar nu. Estar nu significa ter vergonha. É por isso que o marido não tem vergonha de estar nu perto da esposa. É por isso que uma esposa não tem vergonha de estar nu perto do marido. Porque eles têm aliança. Quanto mais aliança eu tenho com Deus, menos vontade de estar cobrido eu quero estar. Coberto, cobrido, né? Que feio falar cobrido. E eu quero ser professor, entende? Não é de português. Não é de português, né? Tá tudo certo. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais puro eu estou. E quanto mais puro eu estou, mais despido eu estou. Mais transparente eu estou. Eu não tenho medo de estar nu perante Deus. Aquele tipo, eles tiveram medo porque eles conheceram o Deus da antiguidade. Mas também Deus falou para eles: certamente vocês. Talvez não era nem o medo da nudez, mas o medo do erro. O medo do erro. Porque eles conheceram, eles ainda não conheceram o Deus da consequência. Mas com certeza eles olhavam a Deus e viam que também Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus de justiça. De fato, Deus é um Deus de justiça. O homem não é, mas Deus ele é. Olha só, quando Deus pergunta para Adão, logo em seguida, onde você está? Olha só, isso aqui é muito interessante. Adão, eu não mandei você cuidar da terra? Eu não mandei você cuidar das árvores? Eu não mandei você dar nome aos bichos? Eu não mandei você cuidar daquilo que eu criei? O que você estava fazendo ali perto da serpente, na árvore onde não era para estar? O que você estava fazendo ali? E aí ele fala, né? Eu estava me escondendo de você. Então, olha só como
como que a nossa carne, ou melhor dizendo, como que a serpente, até mesmo quando aqui só para vocês entenderem, teologicamente, aqui eles não tinham inclinação nenhuma para o pecado, nenhuma, não tinham nem a vontade de pecar, certo? A inclinação veio depois do pecado, né? Depois de Adão pecar, aí o ser humano nasceu sobre o pecado, passou a ter a inclinação, só que aqui não tinha inclinação nenhuma do pecado, e ainda assim, ele foi indo pertinho, a Eva foi indo ali pertinho da árvore, de repente a serpente veio, oi Eva, vem aqui, vem cá, nesse vem cá, foi induzindo, de repente, Eva se ficou comendo do fruto. Então o que eu quero dizer aqui? Quando mais longe nós estamos do nosso chamado, daquilo que Deus chamou a gente para fazer, mais perto do pecado a gente está. Muito mais perto do pecado a gente está. Vocês entendem a importância da gente entender a nossa identidade em Deus? Vocês entendem que a importância da gente entender que nós fomos chamados para cultivar e para guardar? E quando está falando de cultivo, não é só de arar a terra como os homens, né? Cuidar da terra, tal. Está falando também sobre as profissões também. Eu não vou usar, como a Índia, eu creio que ela vai ser psicóloga, a psicologia para mim, eu vou usar para cuidar do outro. Eu não vou usar qualquer outro tipo de profissão, né, para fazer isso, sim para cuidar do outro. O chamado de Deus para a gente, quanto mais longe a gente está do chamado, mais tendência a gente está no pior pecado. Só do fato da gente não ouvir o chamado de Deus já é um pecado. Só do fato da gente guardar o nosso talento lá embaixo da terra, como a parábola diz, já é um pecado. E como a gente fala de identidade, crise de identidade, a gente está vivendo uma geração hoje babilônica de pessoas que não entendem verdadeiramente a sua identidade. E estão correndo, como a Índia disse, está correndo para onde, meu filho? Estou correndo para quê? Para ter minha casa, para ter meu carro. Isso é importante, é lógico, mas primeiro de tudo eu preciso correr para entender quem eu sou em Deus. Quando eu entendo quem sou em Deus, e aí as outras coisas são acrescentadas. Eu preciso entender o que Deus me chamou para ser. E aí entra lá no que a gente está fazendo, né? No dia de domingo. Qual é o meu temperamento? Por que eu sou assim? Por que Deus me chamou assim? Por que Deus me fez assim? A gente precisa entender. Porque todo ser humano tem uma finalidade. Amém? Olha que engraçado. Quando o ser humano ele foi expulso do Éden, Deus ele fez uma roupa, né, praticamente para Adão e Eva. E o que significa isso? Na teologia a gente chama de pré-existência de Cristo. O que é a pré-existência de Cristo? São alguns tópicos no Antigo Testamento que a gente vê que lá nos evangelhos a gente vê a figura de Cristo. A Bíblia diz, Deus falou que certamente eles iriam morrer. E iriam morrer naquele momento, sim ou não? Só que por que eles não morreram naquele momento? Porque o Cordeiro já estava preparado para morrer no lugar deles. Essa figura de quando a Gênesis vai falar que Deus foi lá e cobriu eles, significa que ele precisou matar um animal para poder fazer a roupa. E para fazer a roupa perfeita, teria que ser um animal perfeito. Isso se chama de pré-existência de Cristo. Cristo pré-existente no Antigo Testamento. E a gente vê alguns tópicos da pré-existência de Deus no tabernáculo, na tenda, né, o Santo dos Santos. Precisavam matar o Cordeiro para poder entrar no tabernáculo. Isso é pré-existência de Cristo. Então, em Gênesis já tinha isso. Então, Deus já havia preparado o Cordeiro. Para a gente poder fechar, Gênesis 3:22. Abre para mim, por favor. Olha só. Esse aqui é o início da Grande Babilônia, tá? Essa fala aqui é importantíssima para a gente entender
como nasceu a grande Babilônia que nós vivemos hoje. Então declarou Yahvé Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, repete comigo, um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo possa viver para sempre. O primeiro entendimento que a gente precisa entender sobre a grande Babilônia é que o Éden está lá. O Éden ainda existe. Sim ou não? Só que ele está guardado. Estando guardado, e quando Deus fala para o ser humano que ele é um de nós, para eu conseguir comer desse fruto e viver para sempre, eu preciso de pureza no meu coração. Porque não tem como eu comer um fruto que é puro sendo impuro. Não tem como eu viver perto de um Deus que é puro sendo impuro. E quando a gente fala do início da grande Babilônia, o homem sabe que para comer do fruto, ele precisa ser puro. Só que sabe o que o homem vai fazer? Criar paraísos artificiais aqui nessa terra. Existe até um sermão de um cara que eu gosto muito, que chama Leandro Vieira, posso até indicar depois para vocês no grupo. Ele fala sobre paraísos artificiais. A forma do ser humano tentar criar um novo Éden na terra. É um novo Éden onde vai ter ouro, onde vai ter prata, onde vai ter fartura, certo? E esse modelo, já vou dar uma spoiler da semana que vem. E esse modelo, a gente consegue chegar lá na Torre de Babel. A Torre de Babel é uma forma do ser humano olhar para si mesmo e falar: eu posso ser maior que Deus. Eu posso criar o meu próprio Éden. Eu posso, de uma certa forma, não nascer de novo e ainda assim ter todos os prazeres que a minha necessidade da minha carne quer ter. Isso são paraísos artificiais, tá? Isso foi totalmente induzido e é até hoje pelo capiroto, pelo Satanás. Sabe por quê? Vou dar um grande exemplo, tá? Para a gente poder fechar. Se a gente pega uma mulher promíscua, quando eu falo de mulher promíscua, eu falo não de uma prostituta em si, eu falo de uma mulher que gosta de usar roupas muito curtas, talvez de uma mulher que gosta de ficar com um, ficar com o outro e tudo mais. Pergunte para essa mulher como é a relação dela com o pai. Pergunte para essa mulher como é a relação dela com a família. E aí, qual que é o gatilho que a gente tem da serpente? A serpente vai olhar a vulnerabilidade dela e dizer: você pode ser dona do seu corpo, você pode ser dona de si mesmo e você pode fazer o que você quiser. Ou seja, Éden artificial. É um tipo de Éden artificial. Por quê? Porque no Éden tinha prazer. No Éden tinha prazer. Só que quem comandava era Deus. Só que existe um paraíso artificial. Só que eu não preciso ser submisso a Deus. Eu não preciso ter responsabilidade, as mesmas responsabilidades que Deus. É uma certa forma de tentar fugir de Deus. E aí a gente vê que no jardim do Éden não, na Torre de Babel, o que Deus fez? Foi lá, desceu e dividiu as línguas, dividiu os povos. Porque um povo unido para a grande Babilônia, Deus ele quebra. Um povo unido na Nova Jerusalém, ele une. É por isso que hoje nós temos diversas culturas. E lá na escatologia, estou falando de escatologia, lá no final, qual que vai ser o maior gatilho da grande Babilônia nos tempos finais? Uma moeda, um único rei, um único Deus, uma única língua. Sim ou não? É exatamente isso.
é uma Babel dentro dos dias de hoje. É uma grande Babilônia dentro dos dias de hoje. E o que eu preciso fazer para comer do fruto? Nascer de novo. Ser puro. E para ser puro, eu preciso ser humilde. Eu preciso reconhecer que eu preciso de um Deus, que é necessário ter um Deus. E muita gente não quer isso. Infelizmente hoje, muita gente não quer isso e faz o mundo ser injusto, como a gente vê nos dias de hoje. Só que para a gente fechar a nossa série, como todas as 3 palavras, elas vão seguir um contexto final. E o contexto final é o mundo se tornou injusto, mas Deus ainda é justo. Nós nos tornamos injustos, mas Deus ainda é justo. Essa foi uma forma de apresentar a grande Babilônia que nós vivemos hoje. E de fato, se quiser ficar de pé já para a gente poder orar, agora é 9h28. E de fato, tem muitas injustiças que nós vivemos hoje